primeiramente serenando os nossos corações e nossos pensamentos, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos cerca e que ampara a todos nós, filhos do Deus Altíssimo, que estamos aqui sobre a guarida de nosso Mestre, guia e modelo da humanidade, Jesus Cristo. Mas também sob a orientação daqueles irmãos mais próximos, companheiros nossos, né, do plano espiritual, que estão laborando conosco nessa lida da disseminação do Evangelho de Jesus através da ótica espírita, através da doutrina espírita. Que esses nossos amigos do plano invisível possam nos abençoar a iniciativa, o trabalho, o esforço desempenhado na divulgação, né, e na prática do espiritismo em nossos círculos espíritas. Possa também orientar e abençoar as palavras do nosso grande amigo Jaime, hoje, que está aqui fazendo a nossa palestra, né, trazendo essa mensagem do Evangelho para todos nós. E que, abençoado, como ele sempre foi, sempre é, seus pensamentos possam ser fluidos e sintonizados com essa esfera maior que sempre nos abrange, nos abraça e nos acolhe ao coração magnânimo de Jesus. Fica conosco, então, mestre querido, fica conosco, espiritualidade amiga, e que assim seja. Meu amigo Jaime, a palavra é sua, tá? A palestra é sua. Vou ficar aqui só na escuta aqui. Obrigado. Fica à vontade. Obrigado, e é sempre um prazer enorme estar aqui, né? Seja de forma virtual, seja de forma presencial, é sempre um prazer enorme, né? Servir aí a divulgação doutrinária das secas e as pessoas que compõem as secas, que fazem as secas, né? Os encarnados e os desencarnados também. Já vi Dona Emília aí, já vi Alba por aí também. Então, é bom saber que vocês estão aí, né, apoiando a gente. O tema de hoje que nos foi destinado é falar sobre o homem de bem. O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí a gente começa a pensar na questão, novamente, do contexto. Onde é que está inserido esse tema, o homem de bem? Que é uma das mensagens assim, mais belas, mais orientadoras, mais inspiradoras que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa mensagem, o homem de bem. Né? E ela está dentro de um contexto que aborda a questão do aperfeiçoamento. A gente sabe que todos nós que estamos encarnados no planeta Terra ainda estamos no caminho do aperfeiçoamento. Embora o capítulo Sede Perfeitos é uma fala de Jesus, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial, embora assim, a gente sabe que a perfeição do Criador é a perfeição absoluta e a nossa perfeição de criaturas, né, se restringe a uma perfeição relativa. Então, a gente tem ali um referencial, que é Jesus, né, um referencial de perfeição. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade qual o exemplo, o modelo de ser humano, de homem, né, que podemos ter aqui na Terra, na pergunta 625, e o Espírito de Verdade responde, vê Jesus. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Daí vem a expressão que a gente usa nos folders da FED, que a gente usa dentro da doutrina, né, de Jesus ser o nosso guia e modelo. E eu ainda completo, guia e modelo de amor e paz. E a resposta é direta e simples. Vede Jesus. Então,
o melhor modelo que nós temos de perfeição é Jesus. E é essa meta, esse objetivo, esse modelo é que nós temos que buscar. E nessa resposta, nessa pergunta, Kardec faz uma nota, escreve uma nota. Ele faz um comentário. E ele diz o seguinte: Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, Jesus. E a sua doutrina, a doutrina que ele ensinou, é a mais pura expressão da lei de Deus. Ou seja, Jesus expressou a doutrina e ele exemplificou. Então, ali, ele está mostrando que ele é o modelo completo das leis de Deus. O que são as leis de Deus? São as leis naturais, que está lá no comecinho da terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, que essa pergunta está inserida, que fala da lei divina ou natural. Então, lá encontramos o protótipo, né? o modelo em que a gente precisa mirar, né? Como exemplo, para poder a gente se aperfeiçoar. Mas aí, inspirado certamente, Kardec, quando colecionou esse capítulo e organizou, né, os temas que seriam abordados nesse capítulo de Seres Perfeitos, ele colocou lá, antes do homem de bem, vem uma passagem do Evangelho que fala dos caracteres da perfeição. Depois do homem de bem, vem uma outra lição chamada Os Bons Espíritas, que aí direciona para os espíritas. Certo? E, na sequência, ele coloca a parábola do semeador. Na lição dos Bons Espíritas, a gente está vendo, ele coloca que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E, na sequência, ele coloca a parábola do semeador. Esse é o contexto que fala da multiplicação do conhecimento. Que fala de levar a mensagem do Evangelho. E, na parábola, Jesus mostra onde devemos semear a palavra do Evangelho para ela dar um caminho. Tá certo? E, na sequência, vem as instruções dos Espíritos, orientando sobre esse tema, né, sobre a perfeição. Esse texto, O Homem de Bem, é um texto de autoria de Kardec. A doutrina é dos Espíritos, mas nós temos muitos comentários de Kardec. Ele é um muito inspirado. Né? Ele não era médium ostensivo, mas ele é muito inspirado. E ele escreveu essa mensagem, falou sobre o homem de bem, mas ele começou falando lá atrás no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta, na resposta da pergunta 918, Kardec pergunta, é um subtítulo chamado, dentro do capítulo Perfeição Moral, ele vai lá e coloca um subtítulo chamado Caracteres do Homem de Bem. E aí ele pergunta, por que sinais se pode conhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espiritual? E aí o Espírito de Verdade responde, o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, vida material, são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Quando ele diz que é a prática da lei de Deus, está se referindo àquela lei natural lá no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, que ele pergunta sobre o modelo de homem que a gente poderia ter. E o Espírito recomenda Jesus. O Espírito de Verdade responde e vê de Jesus. É a mesma lei de Deus, é a lei natural. Então, cumprir a lei natural, ela vai nos encaminhar para adquirir, para desenvolver esses caracteres do homem de bem. E Kardec escreve na nota dessa resposta um condensado
dessa lição que está no Evangelho. Ele escreve com menos parágrafos. Quando ele transcreve para o Evangelho, ele completa. Coloca mais exemplos aí. Então, vocês podem ir lá na 918, você vai ter lá um condensado dessa lição do Homem de Bem. Então, é o texto escrito por Kardec. Que conexões essa mensagem, o Homem de Bem, faz, né, se correlaciona na doutrina espírita? Ela se correlaciona, como eu falei, com a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais e da perfeição moral. Ela se correlaciona também, os caracteres que Kardec vai elencar aí, vai se correlacionar com os postulados básicos da doutrina espírita. Lá você vai encontrar caracteres que estão relacionados com os postulados da doutrina espírita. Sim. Existência de Deus, imortalidade da alma, né? A questão do espírito imortal, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, onde a gente aborda a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Aí, a gente vai encontrar alguns desses 5 postulados, pelo menos 3, vão estar relacionados com os caracteres do Homem de Bem, que Kardec vai elencar na mensagem, na lição Homem de Bem. Na instrução dos espíritos, desse mesmo capítulo onde está essa lição Homem de Bem, como eu falei que depois dessa lição vem mais 2, né? Vem os bons espíritas, vem a parábola do semeador e vem instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos são o dever, a outra é a virtude, a outra são os superiores e os inferiores, e o homem no mundo, certo? 3 delas estão correlacionadas também com os caracteres do homem de bem. Se correlaciona também essa lição com o Evangelho. Vai ter expressões ditas nessa mensagem que são falas de Jesus. São os ensinamentos de Jesus. Então ele começa fazendo assim um apanhado, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, assim mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia fazer, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejaria que lhe fizessem. Olha só que maravilha! Ele já começa citando a 10ª lei moral, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lei de amor, de justiça e de caridade. Que é o que fecha, né, ali as 10 leis morais, que também tem correlação com os 10 mandamentos. Então, e no final ele fecha esse parágrafo, essa abertura da mensagem do Homem de Bem, ele fecha falando da regra de ouro. Da regra de ouro citada por Jesus. Enfim, se faz a outro em tudo que desejaria que fizesse. Mas a regra de ouro não foi inaugurada por Jesus. Um dos enviados dele, Confúcio, 500 anos antes de Cristo, enunciou a regra de ouro. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Só que Confúcio usou na expressão negativa. E quando Jesus citou, no Sermão da Montanha, lá em Mateus 7,12, ele citou de forma positiva. Faça com o outro tudo que você gostaria que fosse feito. É o positivismo e a positividade da palavra, a assertividade. Mas só que naquela época, 500 anos antes de Cristo, o homem só levava revés. Então ele vivia sofrido e queria revidar. Então a fala veio na negativa. Não faça com o outro que você não quer que seja feito com você. Se você está sofrendo, não vai fazer o outro sofrer também. É bom sofrer? Não. Então não queira para o outro que você não quer passar.
Mas quando Jesus veio para inaugurar a era do amor, ele falou da forma positiva. Faça com o outro tudo que você gostaria que fosse feito com você. Porque aí o homem já almejava coisas melhores, já almejava, já começava a saber da vida futura, né, do reino de Deus que ele esperava. E aí, ele fala da forma positiva. Se você quer o bem para você, faça o bem. Se você está olhando para a vida futura e imaginando como vai ser no reino dos céus, né, ao lado do meu pai, ao meu lado, faça com o outro também. Vá lá, divulgue, faça suas palestrinhas, né? Ajude a disseminar o evangelho. E fala também aqui da reforma íntima. Que a reforma íntima é a espinha dorsal da doutrina espírita, que é a transformação moral. Na outra parte, deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se submete à vontade, e se lhe submete à vontade e à vontade de Deus em todas as coisas. Ou seja, busca resignação, mas reconhece a existência de Deus. O homem de bem, ele vai reconhecer a existência de Deus. Porque ele sabe que é o Criador. Ele sabe que é a origem de tudo. Mas para isso ele precisa ter humildade para reconhecer. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Mas na frente vai falar ainda da transitoriedade, né? Da temporalidade das coisas materiais. Então aqui ele está falando, ter fé no futuro, é falando, abordando sutilmente a questão da imortalidade do espírito, da imortalidade da alma. Porque você que sabe que que o seu corpo vai morrer, mas você vai sobreviver, essa é a fé no futuro. É saber que existe um futuro após a vida material. É aquela ideia da vida futura, da vida espiritual, da sobrevivência do espírito, né? Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha, como é que eu vou aceitar sem murmurar? Só se eu tiver o conhecimento da questão das provas e das expiações. E isso vai me trazer, vai me linkar com a pluralidade das existências que eu falei dos postulados básicos da doutrina espírita. Então tem a ver também com reencarnação e tem a ver com ação e reação, que quando eu sei que eu estou sendo provado ou espiado, né, ou espiando, eu sei que tem o efeito de reação aí de ações minhas do passado, de vidas passadas. Então, a vida futura, a fé no futuro, se correlaciona também com essa questão aqui de suportar as dores, né? E tem a ver com resignação também, que é a lição do Evangelho. Então, a pluralidade das existências, a ideia das reencarnações, vai nos fazer conseguir esse caractere do homem de bem, para a gente conquistar isso. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Ou seja, o que for bom para a maioria, mesmo sendo bom para mim, eu vou aderir. Certo? Isso está correlacionado com o quê? Está correlacionado com o amar uns aos outros que Jesus nos ensinou. Também lá no Sermão da Montanha. A outra passagem que eu falei, da regra de ouro, é no Sermão da Montanha que Jesus fala isso. E aí ele vem e diz, amai uns aos outros. E está correlacionado com essa, Kardec conseguiu ali, né, trazer, dentro desse texto, o amor
ao próximo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, olha aí, tá vendo? Faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Quando a gente começa no Espiritismo, né, a gente descobre lá no livro Nosso Lar, que tem um tal do bônus hora, que a gente ganha quando faz alguma prática boa. Na verdade, bônus hora lá no plano espiritual são dos serviços ao próximo. Está relacionado a servir, né? A servir a coletividade. Ali você recebe os bônus horas. Na coletividade, no trabalho coletivo. E na casa espírita não é diferente. A casa espírita é um microcosmo da colônia espiritual. Então lá todo mundo precisa servir. Mas fazer porque acredita que aquilo vai construir o bem. Não porque vai receber o bônus hora. Porque o bônus hora só serve como motivação para aquela pessoa que não compreende ainda a vida futura, que não compreende ainda os ganhos espirituais, a evolução espiritual, como se processa. Aí precisa do incentivo. E aí acontece a história do bônus hora. Então, quando a gente chega no espiritismo, que a gente descobre, conhece, lê o Nosso Lar, aí a gente já vai logo. Puxa, tem que trabalhar, tem que ajudar, tem que assumir as tarefas, tem que fazer, tem que ficar, para poder adquirir bônus hora, para poder ter um lugarzinho na colônia, né? A gente carrega ainda nisso um pouco do atavismo religioso que a gente traz de vidas passadas, né? Onde a gente sempre sonhava com um cantinho, um pedacinho do céu, um cantinho no paraíso. E aí fazia as doações da igreja e tal, não sei o quê, porque aí a gente ia garantir, né, o terreno no céu. De preferência na beira da praia. Então, como o Nosso Lar está numa região do umbral médio, então é natural que os espíritos que estejam lá ainda precisem da recompensa para poder se motivar, né, a buscar o bem. Então, mas quando a gente cresce, evolui, descobre e sente a vibração da espiritualidade ao nosso redor, os trabalhos que a gente realiza na casa espírita, aí a gente faz o bem só para se sentir bem. E ainda assim, se sentir bem é o pagamento que a gente recebe por fazer o bem. Ora, essa. Então, quando é que você faz o bem pelo bem? Eu falei isso já alguns dias atrás aqui. Então, quando é que eu faço o bem pelo bem? Só para ver a paz imperar no mundo. A paz universal. Que aí tem vários caminhos, né? Tem a fraternidade universal, né? Tem ali a construção, né? A exemplificação do bem. Mas tem outro caminho chamado sacrifício. E aí nós temos exemplos de pessoas que se sacrificaram pelos outros. Chico Xavier chegou ao ponto de dizer que naquela encarnação, nessa última encarnação dele, ele doou o seu corpo para a causa. Emmanuel chegou para ele e disse que ele tinha perdido, não foi com essas palavras, mas ele disse que ele tinha sido... agora esqueci o terminho que Emmanuel utilizou. Dizendo que aquela encarnação dele não pertencia mais a ele, pertencia à espiritualidade superior, para divulgar a doutrina espírita e fazer o complemento da doutrina espírita. Quando ele recebeu a moratória, ele teve angina lá e tal, do coração, ele recebeu a moratória de mais alguns anos, aquele mais alguns anos não era para ele, agora aí, estou doente, agora eu vou para uma casa no campo, na beira do lago, ver as garças pousar. Não, aquela moratória que ele recebeu, né? Entendeu? Deram jeitinho lá no coração dele, espiritualmente, né? Que era para ele agora, ia servir, que não ia ser mais ele. Nada mais. Então, servir é isso. Madre Teresa de Calcutá também. Madre Teresa de Calcutá viveu no bem bom? Também não. Foi só sacrifício. Só sacrifício. Então, o bem pelo bem é isso. É se sacrificar pela humanidade,
por todo mundo. E tem mais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso, os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, ou seja, nas consolações que ele se coloca, né? Nas consolações em que ele é instrumento, ele prodigaliza, ele dá acesso para os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, sempre nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. A gente tem o incrédulo acha isso um absurdo. Mas como assim? Primeiro o outro para depois ser eu? O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Ele fecha esse parágrafo fazendo contraponto com o egoísta. Ele está falando do altruísmo. Né? Daquela pessoa, né, que sempre se coloca à disposição da coletividade, do bem comum. Não tem a ver com esses líderes comunitários, não tem a ver com esses líderes religiosos, tem a ver com entrega para o bem comum. Vai mais além. A causa é a humanidade. O homem de bem é bom, olha só, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença. Porque em todos os homens vê seus irmãos. Isso está associado a outra questão importantíssima dentro da doutrina espírita, e que a gente prega, né, e que a gente exercita nos nossos trabalhos assistenciais, que é a fraternidade universal. A fraternidade universal é o que se busca através da paz, através do bom, do belo, do verdadeiro, da paz, né? Combatendo os conflitos, as guerras, combatendo a fome. A fraternidade universal vai além da paz mundial. Vai ainda buscar aqueles infortunados, aqueles desafortunados, que não conseguem dormir em paz porque vivem sob a ameaça de agressão, como na África, que vive sob o flagelo da fome, que vive sob o flagelo das condições de vida, que bebe água que não é potável, que faz suas necessidades fisiológicas ao relento, que come coletivamente no mesmo tacho, mas esse povo carrega um cuidado em que o outro não fique desprovido, porque eles vão comendo de pouquinho em pouquinho para dar tempo de todo mundo comer. Aquele que é mais lento, aquele que é mais rápido, espera o mais lento. Equaliza a velocidade do comer, do pegar, não é? Aquela massa que eles fazem com mandioca lá para poder. Certo? E aí vem, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. O que é isso? Onde é que isso se encontra ali, não é? Na questão evangélica, na questão da Boa Nova, na questão de Jesus. Isso traz um tema bem atual que a gente fala hoje em dia. Isso tem a ver com diversidade. Kardec já enxergava porque a caridade moral tem a ver com diversidade. Isso aqui tem a ver também com caridade moral. Respeita nos outros as convicções sinceras e não lança anátema. O que é anátema? Anátema é excomungar, é condenar, é constranger. Ou você abre mão do que você pensa, ou você vai ser expulso. Não foi isso que aconteceu com muita gente que foi queimado vivo na fogueira? Ou você abre mão
desse teu Cristo, ou você vai ser queimado. E não foram só os cristãos, não. Cientistas, filósofos também foram lançados a eles o anátema. Ou você diz o que disse, ou vai morrer. Ou vai ser expulso. Ou você deixa de fazer isso, ou vai ser expulso daqui. E isso o homem de bem não faz. Porque ele aceita a diversidade. A gente acolhe. Porque a casa espírita não é um hospital e não é uma escola. Antes de ser uma igreja, é um hospital e é uma escola. Se é hospital e escola, é lugar de quem não sabe para aprender e é lugar de doente para curar. Se curar através do conhecimento, da fé raciocinada. Então, a diversidade também está presente nessa mensagem do homem de bem, quando ele manda respeitar nos outros as suas convicções e respeitar aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Seta que direciona para frente a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Olha, sabe o que é isso aí? O homem de bem que segue, que evita cometer esses erros e é guiado pela caridade sempre, está relacionado com caridade moral, que está lá no Evangelho. Quando fala da caridade material e da caridade moral. Caridade moral é isso aqui, que está nesse capítulo. Aliás, perdão, nesse parágrafo. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. Por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, está relacionado com o perdão, está relacionado com a ideia da lei natural, da lei de ação e reação, da lei do retorno, da lei do karma e do dharma. Então, quando eu sei que o que eu faço de bom, eu recebo o bem. Quando eu faço o bem, eu recebo o bem. Quando eu faço o mal, eu recebo o mal, porque isso é uma lei natural. Porque eu estou contrariando aquelas leis divinas, aquelas leis naturais, que o homem de bem deve cumprir na sua essência. E quando eu perdoo, também está relacionado com caridade moral. Também está relacionado com caridade espiritual, que eu vou levar a paz de espírito àquele outro indivíduo que eu perdoei. E aí se desdobra em outras questões, né? De obsessão, se desdobra em questões de se desprender os grilhões, né? Grilhões partidos, tem a ver com então, aquela obra de Paulo. Um livro muito antigo, que também se lê quando se chega na doutrina espírita. E continua. O Kardec vai elencando, ali, né, de forma muito inspirada, e ele diz ainda, é indulgente para as fraquezas alheias. Porque sabe que também necessita de indulgência. É parecido com o parágrafo anterior. E tem presente esta sentença do Cristo. Atire a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Olha onde ele foi buscar o caractere do homem de bem.
atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, ele é indulgente com as fraquezas alheias. O que é indulgência? É misericórdia, é tolerância, é humildade, é consciência de saber. Somos todos imperfeitos. Tem uma fala de Jesus que fala exatamente isso. Tendo-se que ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de julgar o outro. Mas só o Pai que está no céu, que é perfeito, pode julgar. E o julgar aí, tá certo? Deus não vai ocupar seu tempo em estar definindo se o que você fez é uma pena pequena, média ou grande. É um erro pequeno, médio ou grande. Isso está no nível de consciência e isso está na relação que a gente tem com o universo, com as leis divinas, com as leis naturais que estão postas no universo. Toda vez que eu contrario, eu sofro as consequências. Eu jogo a bola na parede, ela bate e volta. Eu pego uma pedra, jogo para cima, ela sobe e desce. Se eu ficar na linha de fogo, a pedra cai em mim mesmo. É ação e reação. Verdade? Então, indulgência é misericórdia, tolerância, clemência. Então, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Quem não precisa de indulgência? Mas essa indulgência aí é dos nossos irmãos que se relacionam conosco. Eu não preciso ir pedir indulgência para Deus. Ele vai nos perdoar no momento em que eu me reconciliar com o meu irmão, com o meu adversário. Nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Porque, às vezes, a gente tem consciência de que é perfeito. A gente sabe que erra muito. E, por isso, se sente inferiorizado. Aí, o que a gente faz? Começa a evidenciar as falhas alheias, que é para colocar os outros no mesmo nível seu. Para você ficar igual a todo mundo. Ao invés de você se melhorar da reforma íntima para se igualar aos melhores, você pega os mais ou menos e derruba para ficar igual a você. É assim que acontece. Em todo lugar a gente vai encontrar isso. No ambiente pessoal, né? Na vida conjugal isso acontece, é muito sério isso. No templo religioso, no trabalho, nas redes sociais, vixe, Maria, tem muito isso. Né? A gente precisa aprender a identificar e filtrar isso. Para a gente não cair naquela onda, naquela, né? Na manada, né? Para não ir junto. Então, ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, ele vê que está acontecendo a coisa errada, mas procura uma benevolência ali, naquilo para atenuar o mal. Está relacionado também, benevolência aqui, né? Isso aí está relacionado com benevolência. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, eu repeti de novo essa pergunta, essa resposta, porque ela é profunda demais. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, e aí é todos, hein? Ele não quis estratificar nem classificar ninguém. Todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, está aqui, ó. É indulgente para as fraquezas alheias. Muito bem. E perdão das ofensas. No item anterior, a gente viu perdão aqui, ó. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios. E aqui, ele fala da indulgência para as fraquezas alheias. E agora vai dizer que não se compraz em rebuscar os defeitos alheios.
nem evidenciá-los. Mas vai buscar sempre o bem e o bom, o belo e o verdadeiro, onde parece que há escuridão. Onde parece que há. Vai levar a luz onde parece que há escuridão. Ou você vai levar a luz onde já está iluminado? Não vai, né? Onde já está iluminado não precisa mais de luz. Aonde carece de luz? Na caverna. Primeiro a gente ilumina a nossa caverna interior, do homem velho e primitivo, não é? Estudando e mergulhando de cabeça e tentando praticar o ensinamento de Jesus, trazido pelos espíritos superiores na doutrina espírita, para iluminar a nossa treva interior, a nossa treva íntima lá, que está guardada do homem primitivo, do homem velho. Lembrei agora da passagem do livro Obreiros da Vida Eterna, em que André Luiz está sendo, junto com Hilário, ele está sendo recebido pelo Espírito Aulos para uma missão na Terra. E aí vem um espírito sublime fazer uma palestra, né? Uma explanação. E esse espírito é conhecido no plano espiritual como campeão da caridade. Olha só a estirpe, a classe desse espírito. Classe que eu falo, né? Não é de ser fino e classudo, não. Eu falo das classes dos espíritos, né? Os inferiores, os superiores, né? Entendeu? Olha a classe desse espírito. E aí, ele começa contando que ele era campeão de sair da região do nosso lar e vir para a crosta auxiliar e socorrer. E aí ele começa a falar e começa a dizer que ele não é essas coisas todas. Que certa vez ele estava na crosta, fazendo os trabalhos dele de socorro, e de repente ele começou a ver pontos luminosos descendo do firmamento, da abóbada celeste, e penetrando no solo. Aqueles fachos de luz, aquelas centelhas passando. O que eram aquilo? Eram anjos. Os anjos do Senhor. Está lembrado quando a gente conversou sobre a parábola dos talentos? Que eu falei que quando que Jesus fala, né? Quando o Senhor vier em toda a sua glória, descendo dos céus, com os seus anjos, são esses espíritos que auxiliam ele. Então esses anjos estavam... Aí, é o nome do espírito, meu Deus, agora, Metelo, irmão Metelo. Aí ele vai e intercepta um, e o espírito vem ali, né? E assume uma forma humanoide ali, né? Estilo humano, que ele era o facho de luz passando. Ele, vocês estão indo para onde? O que está acontecendo que eu estou vendo eles passarem tantos pontos luminosos entrando o crosta da terra dentro? Ele disse, meu irmão, nós estamos indo atrás do Mestre Jesus. Ele disse, como assim? Indo atrás do Mestre Jesus? Sim, ele já está lá. Nós estamos secundando ele. Ou seja, Jesus estava dentro do subsolo da terra, nas regiões de Furnas, nas trevas, indo socorrer espíritos. Porque é que a gente, quando morrer, vai querer ir para o nosso lar. Não é verdade? Então, assim, vamos treinando, vamos nos unindo à equipe espiritual da nossa casa, vamos indo para os umbrais, servir de maqueiro, para carregar os espíritos, né? Lá das regiões pantanosas e tal. Porque espírito de luz é para lá que vai. Agora eu te pergunto, não é lá nas Furnas, nas regiões do submundo, do subterrâneo da Terra, que precisa de luz? Olha, aí não foi só Jesus não, hein? Tinha um sol maior e vários sóis acompanhando ele. Veja que
prêmio que prêmio que as trevas receberam, que os irmãos sofredores receberam. Ah, só tem espírito mal lá. Não, todos são sofredores. Porque desconhecem os benefícios do bem. Não conhecem os caracteres do homem de bem que Kardec trouxe para a gente, baseados no Evangelho, baseados nos ensinamentos dos Espíritos. Ele concatenou tudo ali e embalou para a gente e disse: o homem de bem está aqui. Já, meu amigo, tem 8 minutos aí para a gente poder concluir, porque senão o Instagram vai fechar, tá bom? Tá certo. Daqui a pouco a gente termina. Beleza. Estamos terminando. Continuando. Agora vem a parte mais interessante. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Olha a reforma íntima aí nos visitando novamente. Mas primeiro é preciso do autoconhecimento. Porque jamais eu vou ser homem de bem se eu não conhecer aquelas trevas lá que tem, lá naquela caverna do homem velho que eu tenho, que eu sou, lá dentro. Então, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ou seja, reconhece-se verdadeiro espírita pela sua transformação moral, primeira, e pelo esforço em que emprega em domar suas más inclinações. Que eu me transformo moralmente, mas ainda tem uma coisa latente dentro de mim, que são minhas más inclinações que continuam e que eu me alimento do mundo ainda. Então o mundo alimenta essas más inclinações que eu tenho e eu combato elas. Esse autoconhecimento vai me ajudar nisso. Isso está relacionado com autoconhecimento. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos. Ou seja, a pessoa simples, humilde. Às expensas de outros, ou seja, nas custas de ninguém. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. É humildade. Essa é a humildade. De não querer se enaltecer a si próprio e nem nas custas do outro. Certo? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe der, que ele pode dar, é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Ou seja, os bens terrenos, as coisas da terra, é tudo transitório, é tudo acessório, instrumento para a gente desenvolver espiritualmente. Então, o homem de bem conhece isso, conhece a doutrina espírita, essa questão da transitoriedade, essa questão da impermanência. Nada é permanente, tudo é transitório. Só o que permanece é o espírito imortal. Se a ordem social, olha só, ele está vindo para as questões práticas agora da vida do mundo, né? Do dia a dia. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, ele trata eles com bondade e com benevolência. Porque são seus iguais perante Deus. Isso é reforçando o que já falou nos parágrafos anteriores, nos caracteres anteriores. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Que coisa maravilhosa. Ou seja, mesmo o cara sendo pago para fazer aquilo, não precisa eu ordenar. Mas é de bom tom eu pedir por favor. Mesmo ele sendo pago. E depois que ele fizer de bom grado ou não, eu vou agradecer. Muito obrigado. Isso está relacionado com o quê? Com as leis morais, com a lei do trabalho. Lá fala sobre essa relação empregador-empregado. Tem uma mensagem de Emmanuel que fala disso também.
O subordinado, ele falou agora de que se eu estiver ocupando, se a ordem social colocou sob seu comando outros homens, ou seja, se eu sou chefe, se eu sou patrão, eu tenho minhas obrigações. Agora, se eu sou subordinado, eu preciso compreender os deveres da posição que ocupa e me empenhar em cumpri-los conscienciosamente. Isso está relacionado com aquela lição, os superiores e os inferiores, que é nesse capítulo, perfeição. Mas fala também de ordem e disciplina. Fala também de ordem e disciplina. Porque o subordinado tem que ser disciplinado. A hierarquia espiritual ali só acontece quando a disciplina reina. Finalmente, Kardec vai e fecha. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Aí evoca novamente o comecinho da terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, que começa com a lei natural. Como quer que sejam respeitados os seus. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão a lei da natureza. Ou seja, o direito que Deus dá, eu tenho que respeitar. Isso está relacionado com a regra de ouro também. Faça com o outro tudo que você gostaria que fosse feito com você. E está relacionado com a lei natural. Certo? Que são as leis de Deus, que a gente carrega na nossa consciência. E Kardec completa dizendo assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce, ele reconheceu que não disse tudo, que tem muito mais qualidades, que isso é um leque, isso é uma coisa enorme. Então, tem tantas coisas aí, tantas nuances de sentimentos, não é, de comportamentos. E eles, assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem muito bem. Ou seja, tem muito mais outras. Mas aquele que se esforce por cumprir as que acabamos de mencionar, cada parágrafo desse, quem se esforçar para tentar se adaptar, se ajustar, se adequar, se encaixar, está no caminho que conduz às demais, aquelas que não estão aqui, que ele disse que ainda tem mais. Você precisa primeiro cumprir essas para poder chegar naquelas que ele nem falou ainda. Tá certo? Mas a gente olhando para Jesus, a gente descobre que ele é nosso guia e modelo. E é através dele que a gente vai seguir. Então, que a paz, que o amor permaneça conosco e que Jesus seja sempre o nosso guia e modelo de amor e paz. Pela sua capacidade de transmitir aí essa compreensão, esse entendimento, deixando bem fácil para a gente só digerir, né? Você já dá bem mastigadinho, assim. Aí fica mais fácil para a gente. Muito obrigado por tudo aí. O nosso tempo aqui está quase fechando. E se prepare, você pode ser sempre chamado aqui para cooperar com a gente. Estamos aí. Né? Já teve outras vezes e essa também, logicamente, não será as últimas. Então, tá, meu amigo, muito obrigado por tudo aí. À disposição, viu? Um grande abraço, dê um abraço no nosso pessoal aí. Assim que essa situação toda de pandemia aí der uma melhorada, a gente vai retomar os trabalhos de palestra presenciais, por enquanto ainda vai permanecer suspenso ainda, as palestras nas secas. A gente vai continuar por aqui, ainda não tem previsão de retornar o presencial, a palestra presencial ainda não tem. Então a gente vai continuar por aqui. Mas quando voltar, você já fez palestras presenciais e vai voltar também a fazer também presenciais, né? Muito obrigado aí, meu amigo, por tudo aí, tá? Grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade de exercitar essas lições. Está encerrando aqui o tempo. Eu vou fechar aqui a nossa palestra. Boa noite a todos. Boa noite, Jaime, meu amigo. Até a próxima.